O que o Natal significa para você? Ganhar presentes, comer boa comida, viver um momento especial em família, estar com os amigos, celebrar o final de um ano? Mas será que esse deve ser o nosso maior e especial foco sobre o Natal? No programa Está Escrito de hoje, eu quero fazer com você o exercício de relembrar qual é o verdadeiro retrato do Natal e buscar o sentido correto para esse evento extraordinário. Então fica comigo, porque o programa já começou. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, apresentado por Robson Menezes. Olá para você, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui ao seu programa Está Escrito. O ano voou, não é verdade? 2023 passou e a gente quase nem sentiu. Estamos aí próximos ao Natal. Como é que tá aí? Já arrumou toda a sua casa? Os presentes, você já comprou para a mulher, para o genro, para a nora, para a sogra? Natal é um momento muito especial, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Natal, mas quando a gente olha para o Natal, a gente lembra que a nossa salvação teve um começo. Jesus veio a esse mundo. E falando sobre começo, eu queria oferecer aqui para você, no nosso programa aqui de todo o pessoal, inclusive o nosso diretor, a nossa diretora também aqui, esse presente especial para você de final de ano, que é a revista A Origem de Tudo. Nós preparamos com muito carinho esse guia de estudos da Bíblia para você entender um pouco mais e melhor de onde é que nós viemos. Você sabe que por aí tem muita gente que não acredita mais na criação, não é? Será que existe alguma base científica para a gente entender, por exemplo, que o relato bíblico ele é verdadeiro? Algumas pessoas pensam assim que a questão dos dinossauros é um grande ponto falho da Bíblia, porque a Bíblia nem comenta sobre os dinossauros e eles estão evidentes, os fósseis aí falam. Como será que eu posso entender o tema dos dinossauros e ainda aceitar a criação? Olha, esse e outros temas mais você vai encontrar aqui nessa revista A Origem de Tudo. Para você ter, é só entrar em contato com a gente pelo WhatsApp 12 98244 4449. Você vai solicitar assim, olha, eu quero a revista A Origem de Tudo. E a gente vai mandar para você um link, você vai clicar no link e apontar qual é o melhor endereço para você receber sem custo nenhum. Ó, vou repetir porque tem gente que não acredita, viu? Acho que é uma pegadinha. Não tem custo nenhum. Você não vai pagar nada por isso. Sabe por quê? Os nossos anjos da esperança, aqueles que todos os meses fazem as suas doações aqui para Novo Tempo e nos dão assim a condição de continuar pregando o Evangelho através da TV, da rádio e também da web. Eu já queria deixar aí o desafio para você também, se você gostaria, porque acredita aqui no Ministério da Novo Tempo e quer ser um anjo da esperança, tá vendo o telefone que está aqui embaixo? Olha, 12, você vai entrar em contato aqui com a gente pelo WhatsApp, 12 98176 6630. E assim, você vai também saber tudo o que você precisa para ser um anjo da esperança e transformar a vida de milhares de pessoas, tá bem? Está aqui a revista Origem de Tudo, esperando você, só você entrar em contato com a gente. Bom, estamos chegando no Natal, o clima parece que é diferente, mas o que há de especial sobre o Natal? Qual que é o verdadeiro retrato do Natal? Qual é a verdade sobre o Natal que a gente precisa descobrir? No dia 18 de junho do ano de 2009, a Nath,
uma mulher israelense, decidiu fazer uma surpresa para sua mãe. Ela comprou um colchão novo, pegou o colchão velho da mãe e jogou no lixo, antes que ela chegasse. Quando a mãe percebeu a troca, ela ficou tão frustrada e ela entrou em desespero, perguntando: cadê o colchão, filha? Onde é que você colocou? Eu quero pôr de volta aqui no lugar. A filha, a princípio, ficou muito triste por essa reação, né, da mãe. Mas quando ela descobriu a razão, ela percebeu que tinha feito uma grande bobagem. Finalmente, a mãe revelou para a filha, a Nath, que ela usava aquele colchão velho como um cofre. Dá para você imaginar isso? E que há muitos anos ela vinha guardando uma pequena fortuna. Ela tinha juntado naquele colchão velho quase $1 milhão nele. Quando a filha percebeu a bobagem que tinha feito, ela ficou desesperada, ela tentou reaver o colchão, mas ela descobriu que ele já tinha sido despachado para o depósito de lixo local da cidade onde elas moravam. Mas depois, ele tinha sido levado para um outro lixão, um grande lixão. E apesar do dono do lixão ter colocado vários funcionários para ajudar na busca, eles não tiveram sucesso. O colchão se foi e $1 milhão também. Para muitos, o Natal é tempo de ganhar presentes. Eu não sei se é para você, mas as crianças se iludem com a ideia de que o Papai Noel existe e que no dia do Natal ele traz presentes para todo mundo. Mas é possível você ganhar um presente e se desiludir, como aconteceu com a mãe da Nath, né? Eu me lembro bem a tristeza que eu senti quando eu descobri que o Papai Noel não existia de verdade. Você se lembra? Eu tinha feito um pedido numa cartinha e eu queria um carrinho. Eu era bem pequeno, mas eu recebi naquele ano uma meia e uma roupa, uma cueca. Eu fiquei frustrado demais. Olha, o meu desapontamento ele foi tão grande com aquela situação que os meus pais eles tiveram que contar a verdade sobre o Natal. Eu fico me perguntando, né? Por que nós insistimos em colocar o foco errado nessa época do ano que é tão especial? Por que a gente não valoriza apenas aquele que é a razão, a verdadeira razão do Natal? Por que nós colocamos enfeites, damos presentes, a gente come as melhores comidas, a gente veste as melhores roupas e faz tantas coisas para tentar dar sentido a uma coisa que é tão singela, mas ao mesmo tempo tão extraordinária? Hoje eu quero fazer aqui com você um exercício de relembrar qual é o verdadeiro retrato do Natal. Eu quero buscar com você qual que é o sentido correto para esse evento que é extraordinário. E para isso, eu quero convidar você a ir junto comigo ao Evangelho, para a gente ler sobre o nascimento de Jesus. Eu quero ir para o Evangelho de Lucas, capítulo 2, dá uma olhadinha comigo. Nós vamos em Lucas, capítulo 2, eu quero ler o capítulo 2, do verso 8 até o verso 20. Esse é um dos dois registros que os evangelhos traz sobre o nascimento de Jesus. Lucas 2, do verso 8 até o verso 20. Diz assim a Bíblia: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. E o texto segue: o anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova, de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis a criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Subitamente, apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens,
a quem ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto como lhes fora anunciado. Apesar do nascimento de Jesus ser o mais importante da nossa história, apenas 2 evangelistas decidiram contá-lo: Mateus e Lucas. Eles fizeram isso usando diferentes perspectivas. Mateus, que escreveu o seu evangelho para os judeus, falou sobre o Natal usando a história dos magos que vieram do Oriente. Já Lucas, que escreveu o seu evangelho para uma pessoa que não era judia, ele decidiu contar sobre o Natal usando a história de simples pastores. Veja, são personagens contrastantes que estão associados ao Natal. Os magos eram ricos e vinham de um lugar muito distante de onde Jesus nasceu. Já os pastores eram pobres e estavam muito próximos ao lugar aonde Jesus nasceu. Essa é a verdade sobre o Natal. Ele é importante para ricos e pobres, para judeus, para gentios, para homens, para mulheres, para adultos, para crianças, enfim, todos nós somos beneficiados por esse momento maravilhoso. Quem eram esses pastores? E por que Lucas faz questão de narrar a história de Jesus através desses homens? Já começa aqui a análise que esses homens fizeram. O texto diz: porque um anjo do Senhor decidiu visitá-los. Por que esse anjo foi visitar pastores? E não foi visitar os sacerdotes e escribas que estavam lá no templo em Jerusalém? Por que ele foi à periferia de Belém e não ao centro político e religioso de Jerusalém, da maior de todas as notícias? Por quê? A verdade sobre o Natal é que em Jerusalém, infelizmente, ninguém estava esperando a chegada do Messias. Eles estavam ocupados com muitas outras coisas, que eram coisas periféricas, e por causa disso eles não tinham tempo para pensar que o Cristo mesmo estava para chegar num lugar muito simples, em Belém. Veja, ele não nasceu num berço de ouro, ele nasceu numa estrebaria, um coxo onde os animais faziam as suas refeições. Mas apesar de ninguém esperar, ele veio. Ele veio para todos, mas a sua chegada foi anunciada para homens considerados indignos. Enquanto que os honrados permaneciam ignorantes com relação à mais importante de todas as notícias. Você consegue ver esses paradoxos? Por que o anúncio para os pastores foi algo assim inacreditável? Por que foi para eles e não para outros? Sabe por quê? Porque a profissão dos pastores de ovelhas era uma profissão rejeitada na sociedade daquela época. Eles não eram considerados fidedignos. Por causa disso, eles não tinham o direito de dar testemunho nos tribunais. Aqueles homens, eles não podiam testemunhar, mas aqueles que não podiam testemunhar viram o que ninguém mais viu. Coral, consegue imaginar a cena? Um coral majestoso de anjos cantando a mais bela de todas as cantatas de Natal. Glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Veja, o anúncio a esses pastores demonstra que Jesus veio para todos, mas os desprezados, os marginalizados,
são aqueles que encontram uma maior alegria nesse evento que é magnífico. A mensagem do Natal é que o céu se importa com todos, mas ele tem uma predileção especial para aqueles que são esquecidos, para aqueles que são abandonados, pelos simples, pelos pequenos. Se por alguma razão você está se sentindo assim, saiba que a sua vida produz um sorriso no rosto de Deus. Ele te ama. Ele se importa verdadeiramente com a sua vida. Por mais escuro que possa estar o cenário dos seus dias, a maior de todas as notícias que o céu quer lhe entregar no Natal é que Cristo, Ele veio à sua procura. Cristo, Ele está à sua procura. Por causa da má reputação que a classe dos pastores tinha, a atividade do pastoreio era realizada pelos homens mais humildes, que não tiveram outra oportunidade em qualquer outro lugar. Por isso que o verdadeiro Natal, ele foi anunciado para aqueles que são os mais esquecidos, os mais desprezados, para que aqueles que ficavam afastados de suas casas por longos períodos, cuidando das ovelhas, dormindo ao relento, para aqueles que lutavam com animais ferozes, eram esses que precisavam saber a maior de todas as notícias. Muitos deles poderiam ser homens frustrados pelo fato de haver tentado mudar de vida com outras profissões, mas sem nenhum tipo de sucesso. Eles poderiam até pensar que as coisas mais importantes estavam acontecendo dentro dos palácios e não nos campos, onde eles estavam ali entre as suas ovelhas. Mas Deus tem um olhar diferenciado para aqueles que são forjados nos campos ou no campo das provações. Quer um exemplo? A história de Davi talvez seja o mais perfeito. Quando o profeta Samuel foi na casa de Jessé para ungir o próximo rei de Israel, você se lembra? O pai mostrou todos os filhos, mas Deus recusou todos eles. Ele se esqueceu de Davi. Por que ele se esqueceu de Davi? Porque apesar dele ser o mais novo, o que Davi estava fazendo? Ele estava pastoreando ovelhas. Veja, a glória de Deus, ela se mostra nos campos, onde os simples, os iletrados, eles lutam intensamente por sua vida. Agora, o que aqueles homens estavam fazendo? O que eles faziam? Primeira coisa que a gente precisa saber, eles estavam esperando a vinda do Messias. Eu quero que você veja aqui comigo o testemunho de Ellen White no livro Desejado de Todas as Nações. Preste atenção o que ela fala sobre a reação daqueles homens. Diz assim, o livro Desejado de Todas as Nações: com pasmo viram os mensageiros celestiais a indiferença do povo a quem Deus chamara para comunicar ao mundo a luz da sagrada verdade. Os sacerdotes e os doutores da nação ignoravam que o maior acontecimento dos séculos estava prestes a ocorrer. Sobre as colinas de Belém, acha-se reunida inumerável multidão de anjos. Ela segue dizendo: esperam o sinal para declarar as alegres novas ao mundo. Houvessem os guias de Israel sido fiéis, isso aqui é muito triste, ao depósito que se lhes confiara, e teriam partilhado da alegria de anunciar o nascimento de Jesus. Nos campos, ela diz, em que o jovem Davi guardara seus rebanhos, havia ainda pastores vigiando durante a noite. Nas horas caladas, conversavam entre si acerca do prometido Salvador e oravam pela vinda do rei ao trono de Davi. Por que o anúncio foi feito apenas para aqueles humildes pastores? Porque eram os únicos que estavam esperando, eram os únicos que oravam ainda pela vinda do Messias. O Natal é a resposta do alto para suas orações mais intensas e secretas. Jesus veio a este mundo para que você tivesse a certeza de sonhar com uma realidade que nós não encontramos aqui, mas no ali, no além. Mas ainda aqueles pastores, eles guardavam o símbolo do Messias. E como é que eles faziam isso? Possivelmente as ovelhas que eles estavam guardando ali eram destinadas para o sacrifício no templo.
como o símbolo da vinda do Messias. Olha a ironia. De acordo com uma regra rabínica antiga, ela estipulava que qualquer animal achado entre Jerusalém e também um lugar perto de Belém deveria ser considerado uma vítima sacrificial. Ou seja, essas ovelhas deveriam ser levadas para o sacrifício no templo em Jerusalém. Apesar de eles estarem tão perto dos símbolos que apontavam para a vinda do Messias, a natureza do emprego daqueles pastores de ovelhas impedia de guardar a lei cerimonial, que para o judeu daquela época significava tanta coisa. Veja, eles estavam tão perto, mas muito longe de ter o privilégio de participar das festividades de Jerusalém. Mas o Natal, ele nos aproxima daquilo que nos foi tirado. Por isso que eles estavam ali vivendo o símbolo. Mas eles também viviam no lugar onde seria anunciado o Messias. Em Gênesis capítulo 35, você encontra exatamente isso. Se você ler o verso 21, diz assim: Então partiu Israel e armou a sua tenda além da torre de Éder. Essa torre de Éder estava localizada entre Belém e Hebrom. A palavra Éder significa rebanho, ou seja, esse lugar era muito especial. Havia uma expectativa profética de que ali, naquele lugar, algo aconteceria. Miqueias capítulo 4, verso 8 diz assim: A ti, ó torre do rebanho, monte da filha de Sião, a ti virá, sim, virá o primeiro domínio, o reino da filha de Jerusalém. Há muitos anos o profeta Miqueias havia predito que naquele lugar viria o primeiro domínio, ou seja, o rei seria anunciado ali. Os sacerdotes, os escribas sabiam onde Jesus nasceria, eles sabiam onde ele seria anunciado, mas mesmo assim, eles decidiram seguir no conforto do templo, porque eles não estavam esperando de fato aquele que deveria vir. Miqueias 5:2 também dizia: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, é de ti que sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Veja, Deus não mudou a regra do jogo. Ele havia anunciado onde o seu filho viria. Ele também tinha orientado que nas colinas de Belém a maior apresentação musical aconteceria. Mas o público não queria ser plateia. As pessoas não queriam mudar a rotina da vida. Por isso, aqueles simples homens manifestavam tamanho interesse e contínua oração pelo momento mais espetacular que qualquer pessoa poderia ver. Um anjo do Senhor desceu exatamente aonde eles estavam e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. Veja, Deus veio exatamente onde eles estavam, porque eles estavam exatamente onde Deus disse que ele viria. Para quem o evangelho faz sentido? Talvez você se sinta um pastor de ovelhas hoje, conformado com o seu contexto geral de vida, provavelmente pensando que chegou a mais um final de ano e os seus planos não deram certo, que sua vida não progrediu. Talvez você está se sentindo frustrado porque tudo acontece com todos, menos com você. Quando você olha para a vida dessas pessoas que estão ao seu redor, você se sente inferior, acha que os outros recebem o favor de Deus e você não. Deixa eu te dizer, não se esqueça que os anjos de Deus não apareceram para os sacerdotes. Eles apareceram para pessoas como você, que estavam numa colina escura, apareceram para simples, para frustrados que não tinham esperança. A vinda do Messias era tudo o que eles tinham. Por isso eles oravam, por isso eles puderam celebrar quando todos estavam dormindo. Saiba que os anjos de Deus têm boas novas para você hoje mesmo. A mesma canção cantada aos pastores é a canção que os anjos cantam hoje para você. O sobrenatural pode ser manifestado na sua vida e Deus quer fazer isso. Ele quer mostrar a sua glória na sua vida. Mas para isso, você precisa manifestar a reação que aqueles homens manifestaram. No primeiro momento, você lê em Lucas 2, o verso 9, que eles ficaram tomados de grande medo. É assim mesmo. Quando Deus se manifesta, a gente fica com medo. O medo é a primeira sensação que nós temos diante da glória de Deus. Foi assim com Adão, foi assim com Eva, logo depois deles pecarem. Não importa quão especial seja testemunhar a glória de Deus, nós sempre vamos sentir medo diante do extraordinário. Mas o medo paralisa
ele amputa a nossa capacidade de prosseguir. É por isso que a primeira parte da mensagem daqueles anjos para aqueles homens é: não tenham medo. O Evangelho, ele nos livra de toda forma de medo. O medo da morte, o medo do desemprego, o medo da violência, o medo da insuficiência, o medo da dor, o medo da separação. O Natal é a verdadeira mensagem de libertação do nosso medo primitivo. Mas esse medo, na sequência, no verso 10, diz que ele se transforma numa grande alegria. E essa alegria que foi trazida pelos anjos desperta neles algo. Eles saem com pressa para ir ao encontro do Messias. Sabe por quê? A esperança suplanta o medo. Ela faz com que nós tenhamos trocadas a nossa preocupação pela paz. O Evangelho, ele é uma descarga de adrenalina do bem. Ele tira sorriso no meio das lágrimas. Por isso que o Natal é especial. Não por causa dos presentes, não por causa das cores, não por causa da comida, mas por causa da alegria que nós recebemos quando permitimos Jesus nascer no nosso coração. É por isso que eles tiveram pressa, eles foram apressadamente. Porque quando você descobre o propósito do Natal, a gente não consegue viver mais no mesmo ritmo. É por isso que hoje, Jesus está convidando você a ter pressa. Ele está te convidando a sair da sua passividade. Ele está te convidando a levar para uma proatividade. Ele quer que você vá em busca do Messias. E esse encontro vai ser tão significativo que essa boa notícia vai te tirar do seu contexto de sofrimento e te levar para um contexto de transformação e paz. Na presença do Messias, ninguém mais consegue viver como antes. É preciso correr ao encontro de Cristo. E essa condição é igual para todos nós. Natal é um convite para a gente ter pressa. Pressa para ir a Jesus. Pressa para se preparar para esse encontro com Cristo. Pressa para abandonar o pecado. Pressa para viver em transformação de espírito. Pressa para ser uma testemunha viva daquilo que nós vimos e ouvimos. Pressa para experimentar. Você está com pressa hoje? Você tem pressa para quê? Não fique parado. Corra para os braços de Cristo. Ele também tem pressa para receber você. E esse momento pode ser agora. O Natal, Cristo nascendo dentro do seu coração, pode ser o maior presente que você vai receber nesse ano. Quer orar comigo? Quer permitir Deus entrar no seu coração? Então ore: Senhor, assim como aqueles pastores, nós queremos ter pressa. Pressa para viver ao seu lado. Pressa, Senhor, para experimentar os milagres que só Jesus pode fazer quando nasce no nosso coração. Nós te agradecemos por essa esperança, orando em nome de Cristo. Amém. É uma pena que nosso programa chegou ao fim, mas eu queria te lembrar que está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Um bom Natal para você. Nos encontramos aqui no seu programa Está Escrito. Um abraço e até lá.